Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre um assunto polêmico, melhor dizendo, né, que é a respeito do Alexandre Matos, que muita gente perguntou, né, se ele poderia voltar ou não para o Cruzeiro a partir da próxima temporada. E assim, não é uma situação fácil, até porque pode parecer que tem tempo, mas ele teve uma curta passagem pela Raposa até o início de 2022, né, ele chegou ali na reta final de 2021, não foi mantido pela gestão do Ronaldo e até mesmo falou bem mal, né, do Ronaldo na época, até mesmo em matérias recentes de 2023, que eu quero comentar aqui com vocês, ele que pode deixar assim o Atlético Paranaense, não é a tendência, mas está sendo especulado também, tanto numa possível volta ao Palmeiras, que é bem difícil de acontecer, ou também para o Flamengo, que eu quero comentar aqui com vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conta aí com a sua ajuda para chegarmos aqui a 40 mil inscritos no YouTube. Sinceramente, quem puder se inscrever, deixar seu like, vai me ajudar demais. E falta um pouco mais de 380 inscritos no canal, que certamente me ajuda. Antes da sequência, tem um recado aqui também para vocês do grupo VIP do Alex Dicas, com esses resultados excelentes aqui, nessa última quarta, quinta-feira, nos jogos da Europa League e também nas eliminatórias, né, do futebol europeu e também do futebol sul-americano. Várias partidas que ocorreram e por lá, excelentes dicas para você começar a apostar com valores bem baixos, né? Vou deixar o link aqui embaixo no Instagram que você pode acessar aqui então, tanto o Instagram deles pessoal, você pode acessar também o grupo gratuito que tem algumas dicas grátis e o grupo VIP, igual eu mostrei aqui para vocês, dos resultados e diversos bilhetes todos os dias, vários mesmo, com nível de assertividade bem interessante. Então o link do Alex Dicas vai estar tanto aqui embaixo na descrição, quanto também no primeiro comentário fixado. Bom, então o Alexandre Matos, que já teve essa passagem, a primeira dele, né, e diria que até única, muito boa realmente pelo Cruzeiro, que foi responsável pela montagem do elenco de 2013, 2014, que obviamente não era um time que tinha dinheiro a rodo, né, sobrando e tudo mais. Não, muito longe disso, e fez algumas contratações certeiras, como por exemplo o Everton Ribeiro, o Ricardo Goulart. Foi muito ajudado também pelo Pedro Lourenço, que tem uma identificação, eu diria que mais próxima dele do que do Ronaldo, por exemplo, que os dois, o Pedro Lourenço e o Ronaldo, são donos, né, da SAF do Cruzeiro. Enfim, teve essa ótima passagem no América, veio para o Cruzeiro, ganhou aí o bicampeonato brasileiro e foi para o Palmeiras, onde ficou lá por alguns anos. É aquela coisa, eu diria que o Alexandre Matos, ele arrumou o terreno para o Palmeiras vir a ser o que ele é hoje, né, com algumas contratações e gestões, né, porque você pode ver que alguns atletas que hoje estão no Palmeiras foi o Alexandre Matos que trouxe, acho que o Dudu, o Gustavo Gomes, enfim, o Gustavo Scarpa também na época, e logo depois que ele sai, o Palmeiras começa a ganhar tudo, né, mas eu acho que não foi porque ele saiu que começou a ganhar, mas sim por conta da sequência de vários anos, né, o Palmeiras nunca ganhava nada, uma Libertadores aí com um time milionário, um investimento altíssimo, aí depois que ganhou, aí virou uma máquina realmente de conquistar títulos. Enfim, ele que foi contratado então pela gestão do Ronaldo, a partir da gestão do Ronaldo não, da gestão ainda do Sérgio Rodrigues, em dezembro, se não estiver enganado, novembro, dezembro de 2021, com um trabalho para 2022 e 2023. Ele até depois deu entrevista falando que o vínculo dele com o Cruzeiro iria até o final de 2023, daqui a pouco eu falo sobre isso. Só que ele foi desligado aí pelo Cruzeiro, tanto ele quanto o Luxemburgo, né, que meio que tinha um acordo encaminhado para seguir no Cruzeiro para 2022, mas com a chegada do Ronaldo teve essa mudança e não teve essa permanência, né? Nem do Luxemburgo e nem do Alexandre Matos. Eu acho que assim, se o Ronaldo não tivesse comprado o Cruzeiro, pelo menos já tinha um segmento para ir, sabe? Não estava tão ruim não, com o Luxemburgo que salvou o Cruzeiro de ser rebaixado e com o Alexandre Matos que naquela época tinha tentado renovar alguns contratos e tudo mais, e muita gente ficou com o pé atrás, porque ele, logo depois que ele sai, né, o Atlético compra o Vitor Roque, mas na minha opinião foi muito mais erro, por exemplo, da diretoria do Cruzeiro, do que uma malandragem do Alexandre Matos. Não, né, até porque nós não sabemos a informação, então não dá pra você vir e sair falando, acusando todo mundo, né, ainda mais que é eu que tô aparecendo aqui no vídeo, então não, eu diria que não, até porque se fosse, o Ronaldo já teria entrado, né, na justiça com algo nesse sentido contra o Alexandre Matos e não contra o Atlético Paranaense, até porque eu acho que foi muito mais erro do Cruzeiro, que já tinha que ser renovado esse contrato do Vitor Roque há muito tempo pela multa rescisória. Enfim, então ele foi contratado naquela época e ele até deu uma entrevista falando o seguinte, abre aspas, sobre isso. Em outubro, o presidente do Cruzeiro, Sérgio Rodrigues, me procurou e começou muito essa mobilização. Eu cheguei a fazer um acordo com o presidente do Cruzeiro que seria até o final de 2023. Ainda não fui comunicado por ele sobre essa saída, mas fui comunicado pela imprensa, né? Fica aqui a minha palavra de honra de mais uma vez ser lembrado para trabalhar no Cruzeiro e o agradecimento a todas as pessoas que acreditaram e se mobilizaram para que isso acontecesse. Disse aí então o Alexandre Matos,
que naquela ocasião então falou que gosta muito da torcida do Cruzeiro, que tem uma gratidão pela passagem que teve por aqui, e logo depois vocês vão lembrar que ele tinha mais interesse de continuar no futebol lá da MLS, algo que acabou não acontecendo, não sei se não saiu o visto de trabalho e tudo mais, e logo depois ele foi para o Atlético Paranaense, onde também naquela ocasião teve algumas falas falando mal do Ronaldo, né, por conta dessa sua saída, e foi o Ronaldo que não quis a permanência do Alexandre Matos para 2022, que é aquela coisa, não acho que é porque o Alexandre Matos é um cara ruim, não, acho até que ele seria interessante para a SAF, mas porque o Ronaldo já tinha, né, alguns nomes da sua gestão, seja, por exemplo, o Pedro Martins, o Paulo André, e logo depois a chegada de outros jogadores e que atuam nessa função parecida com a do Alexandre Matos, porque já tinha então o seu grupo, né? E não gostaria da permanência do Alexandre Matos, que logo depois ele deu uma entrevista falando para a Globo, falando principalmente sobre esse problema do Vitor Roque, né? Ele falou o seguinte: o que eu vejo foi uma incompetência, um amadorismo e querem justificar isso para a torcida através de terceiros. Nada além disso, né? Quando ele se referiu a essa saída do Vitor Roque, porque o Alexandre Matos estava no Cruzeiro e viu essa brecha no contrato. Ele falou justamente isso, que é uma incompetência que foi por parte do Ronaldo e da sua diretoria e que gostaria de colocar a culpa, né, para a torcida como se fosse do Alexandre Matos. Enfim, ele ainda falou o seguinte: a diretoria não conseguiu efetivar a renovação com o atacante e receber a quantia pretendida de 40 milhões de reais que foram pedidos, incluindo os empréstimos do zagueiro Zaivaldo e do atacante Jajá, que pertence à equipe rubro-negra, né? Ele ainda falou o seguinte: houve também um telefonema entre o Petraia e eu, o Ronaldo e o Paulo André, quando a gente informou que havia o interesse, mas que a gente não ia pagar os 40 milhões de reais. E passaram alguns minutos, o Paulo André me enviou pelo WhatsApp, e eu tenho isso aqui, de uma proposta para pagar parte do Cruzeiro, que seria só detentor, né, de 45% dos direitos do jogador, 35% do América e 20% é do atleta. Aliás, o próprio Cruzeiro lá atrás não foi correto com o América, disse então o Alexandre Matos, que ainda terminou dizendo o seguinte: o que foi falado foi de uma proposta de 17 milhões de reais para o Cruzeiro, e isso no todo daria aproximadamente 40 milhões. Mais o Jajá e o Zaivaldo, emprestado com salários pagos pelo Atlético e mais 10% de uma venda futura. E o Alexandre Matos ainda destacou que a contraproposta foi negada pelo Furacão, já que o valor excederia, né, os 24 milhões de reais, já que a equipe paranaense deveria pagar ainda a porcentagem ao América e ao próprio jogador, que ele ainda completa: o Ronaldo, nós entendemos a necessidade de vocês. Emprestaremos os jogadores como emprestamos mesmo, mas não é possível pagar mais do que o valor da multa. Se eu te pagar 17 milhões, eu tenho que pagar proporcionalmente o América e o menino. Isso vai dar mais de 40 milhões de reais. E isso não dá. Então, de acordo com o Alexandre Matos aqui, né, colocando cada um dos lados, o Cruzeiro gostaria de ter esses 17 milhões só para eles. Vocês vão lembrar que, apesar de ter sido 24 milhões de reais na multa rescisória, o Cruzeiro ficou para ele mesmo 12 milhões, 13 milhões, porque era só meio que metade desse valor, né? Então, foi menos do que isso, para falar bem a verdade. O Cruzeiro vinha falando que gostaria de 17 milhões e depois uma contraproposta de 24 milhões só pelo percentual do Cruzeiro. Só que não tem como você vender um jogador que era menor de idade, por exemplo, ou vai vender então 24 milhões, os 45% do Cruzeiro. E o América e o jogador não vão ficar com esse percentual? Então isso é bem delicado, e até o Alexandre Matos falou que seria mais de 40 milhões de reais se fosse para pagar esses 24 milhões para o Cruzeiro, que, cara, que percentual baixo, né? Tipo assim, o Cruzeiro ficou com 45% só do Vitor Roque, 35% do América e 20% do próprio jogador. Muito ruim mesmo a negociação desse jeito. Acho que no mínimo ali para um atleta chegar e ter chance no time principal, era você já falar assim, ó: ele jogou a reta final da Série B, vinha jogando muito bem ali, ó, pelo Cruzeiro. O Vitor Roque tinha feito naquela ocasião na Série B, né, com o Luxemburgo, 5 jogos. Naquela ocasião eu vou já falar, ó, se for para ele continuar a ter uma sequência pro ano que vem, nós queremos que o Cruzeiro fique com 70%, aumente logo esse contrato, essa multa rescisória, que não foi o que aconteceu, né? Acho que o Cruzeiro no geral enrolou bastante. O Vitor Roque no início do ano passado, 11 jogos, 6 gols e uma assistência. Pelo Atlético tem vivido uma fase absurda nesse ano, então, putz, sensacional mesmo. Já foi vendido para o Barcelona por 400 milhões de reais. 41 jogos com 20 gols e 7 assistências. Ano passado mais 36 partidas, 7 gols e 3 passes. Eu não dou aí realmente 2 anos para ele ser o novo Neymar, por exemplo, né? Eu já venho falando isso para vocês há muito tempo. Quem acompanha aqui no canal já sabe que eu vinha falando sobre o Vitor Roque, que os números dele pelo Cruzeiro, o único jogador que tinha esse início foi o Neymar, né? Então era de se esperar que ele seria um grande jogador.
E essa questão com o Alexandre Matos, eu não acredito de forma alguma que ele possa voltar ao Cruzeiro, nem por agora, nem no futuro bem distante. Acho que só se muita coisa mudar, até porque o Ronaldo não tem cara de contratar novos gestores, né? Tem muito mais de manter, por exemplo, quem ele já está e não de sair contratando mais gente. Então acho que vai ficar por isso mesmo. Ele foi especulado no Flamengo, também acho bem difícil de realmente ele deixar o Atlético. Nem acho que tem um clube melhor para ele trabalhar agora do que no Atlético Paranaense, que dê essa gestão para ele comandar tudo, né? E só se ele fosse para a MLS ou para algum outro mercado no qual ele já tinha demonstrado interesse. E vamos aguardar nessa situação do Vitor Roque, que lembrando até agora não está encerrado, tá? E deve ter uma boa sequência ainda até ter uma definição do futuro do jogador, o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer, e nessa pendência, né? O Cruzeiro até hoje cobra na justiça não 24 milhões, nem 17 milhões, mas sim 40 milhões de reais só pela parte, né, do Cruzeiro nessa negociação, que eu acho que ainda vai ir por muito tempo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca aqui no YouTube de, no caso, 40 mil inscritos, que certamente me ajuda bastante, e outras sugestões de conteúdos para vocês estão aparecendo aqui na tela final agora, junto com o link do Alex Dicas, que vai estar aqui embaixo na descrição. Valeu, galera!